E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Marcos Kogut, sócio e cofundador da K2Go, consultoria especializada no segmento odontológico. E para você que chegou agora aqui nessa aula, não deixe de conferir todos os conteúdos que nós temos em nossa comunidade. Nós temos aulas todas as quartas-feiras, falando sobre gestão, dicas técnicas, falando sobre odontologia digital, ecossistema digital, com posts dos nossos parceiros, dos nossos clientes, dos nossos amigos. Você pode criar conteúdo dentro da nossa comunidade, não precisa se preocupar que não vai ter mailing depois chato cobrando lá para você ficar interagindo, não. Você só se cadastra para poder fazer upload das informações e consulta. Como diz o Tiago, meu sócio, quando você pesquisa alguma coisa na odontologia digital, a odontologia da nova era, gestão na odontologia, você encontra muitas referências, mas são todas referências soltas. A ideia de criar essa comunidade é justamente ir agrupando essas informações para que você tenha um compêndio bacana, rico de troca de informações, e para isso precisa, quanto mais a gente alimentar, melhor é para todos, tá bom? Então, e hoje a ideia não seria bem uma aula, é mais um bate-papo com vocês, é uma abstração, uma reflexão na realidade sobre valores e oportunidades ocultas na sua empresa. Muitas consultorias, muitas empresas que eu conheço dentro e fora do Brasil, independente do porte, do tamanho, se é multinacional, se é um laboratório pequeno, artesanal, se é uma clínica integrada com laboratório e radiologia, não importa, são em qualquer uma das empresas que nós fazemos, seja fazendo um trabalho, visitando e você interagindo, conversando com as pessoas, tendo contato com o ambiente, com os processos da empresa, sempre a gente percebe algum ponto de melhoria. Só que muitas vezes, sempre assim nessa roda viva, onde a matéria-prima essencial para nós, que é o tempo, né, para nós empresários, empreendedores, que é o tempo, muitas vezes a gente se deixa envolver pela rotina do dia a dia e para pensar o próprio negócio. Quer ver um exemplo? Quando você vai num restaurante ou quando você vai num comércio, numa loja, você não fica uma impressão, não é só o que você está precisando, é a experiência de usuário, que nós vamos falar sobre isso também. Não fica aquela impressão, nossa, aqui poderia melhorar tal coisa, seja na fila de atendimento, a maneira de chamar o garçom, a praticidade, a distribuição das mesas, o serviço como é praticado, porque assim, hoje qualquer ramo de negócio tem muitos aí. Consultor de odontologia, clínica, radiologia, laboratório, fornecedores dentais, tem tudo para todos. E onde normalmente você se liga, não é na experiência de usuário? Eu sou. Eu moro aqui em Curitiba. E quando eu tenho a felicidade de passar uma semaninha aqui em Curitiba, e já fica uma dica, e eu não tenho nada lá, é só uma experiência ótima de usuário que eu tenho. Entre todas as padarias, as panificadoras gourmets que tem na cidade, tem uma que me encanta, se chama Fábrica. Fábrica com K. Por quê? Primeiro o ambiente, eles fizeram todo um arranjo dentro de um galpão, uma rua onde passa muito tranquila, bem arborizada, com uma pracinha na frente, o carinho que eles tratam as pessoas, e eles só trabalham com pães de baixa fermentação, que é o que eu gosto. Quem acompanha aí os meus posts sabe, né, que eu gosto de fazer, eu tenho meu próprio levain e eu me sinto bem. Então, quando eu chego, agora eu vou estar em São Paulo essa semana, eu estou falando aqui no dia 22 de outubro de 2019, amanhã eu vou estar em São Paulo, retorno no sábado e com certeza, chegando do aeroporto na parte da manhã, é lá que eu vou tomar o meu café. Então, quem estiver por Curitiba, visite, que vale muito a pena. A gente tem que manter esses lugares que nos fazem bem, e a gente mantém como? Frequentando. Não só a padaria, até o posto de gasolina, dos centenas, milhares que tem aqui em Curitiba, tem um local onde eu me sinto bem, pela eficiência, pela maneira de atendimento. E aí vamos lá para a reflexão. Você que tem a sua clínica, o seu laboratório, a sua radiologia, alguma vez você já fez uma pesquisa de satisfação com os seus clientes? Mas não estou dizendo aquela pesquisa fria de preencher um formulário, seja online, seja no papel. Estou falando assim de tirar um tempo para conversar. Depois que passou pelo laudo, pelo exame, depois que passou pelo procedimento, você
conversar e falar assim, escuta, como que foi a tua experiência? O que mais te agradou aqui dentro da minha empresa, do meu ambiente? O que, se fosse sua essa empresa, o que você melhoraria? Olha só que dica! Aí você já começa a descobrir os valores e oportunidades ocultas da sua empresa. Mas vamos lá, eu coloquei uma brincadeirinha aqui, novamente a figura do iceberg que eu gosto, né, que tem as partes visíveis e aquelas partes que são ocultas, mas são ocultas enquanto você não faz um mergulho. Se você mergulhar nessas águas cristalinas que envolvem o teu negócio, a tua vida, a tua ambiência, o teu propósito, você vai ver que sempre tem alguma coisa para a gente fazer, para a gente melhorar. E aí eu fiz uma distribuição aqui só para organizar as ideias. Então vamos lá. Começando com... Olha aqui, ó, sempre tem aqui alguma coisa, pronto. Começando aqui com a estrutura. O que é estrutura? Estrutura física, é o teu ambiente, é o layout e isso relacionado à experiência de usuário. Primeiro, faça uma reflexão. Se você se sente bem dentro da tua empresa, já é um ótimo sinal. Se você acha que dá para mudar alguma coisa, melhorar alguma coisa em termos de acessibilidade, não só aquilo que está na lei de acessibilidade, mas um ambiente confortável, um ambiente que você se sinta acolhido, conversa com os teus funcionários, como que é a experiência de usuário, tanto do seu cliente, como eu falei há pouco, fazendo essa pesquisa por amostragem, sai e conversa com o cliente, com o paciente na parte da manhã, outro na parte da tarde, que seja 2 todos os dias, estabelecer isso como rotina, você vai descobrir muita coisa. E conversar com os seus colaboradores, com o seu funcionário, até com os fornecedores que visitam a tua empresa. Como que é o acesso, como que você é atendido aqui, tempo de espera. Não é bacana isso? Porque normalmente a gente tem aquilo, né? Ah, o meu cliente paga o meu salário. Não, mas o fornecedor também ajuda a pagar o seu salário. Os seus colegas de empresa, os empresários também ajudam. O seu funcionário nem se fala. Então é importante você ter assim uma estrutura de ambiente que seja acolhedora, um layout que tenha uma lógica. Eu não estou falando em investir em coisas caras, eu estou falando em coisas práticas. Com certeza, todos aqui já tiveram a experiência de entrar numa casa luxuosa, maravilhosa, com vasos Ming, com pinturas clássicas e neoclássicas na parede, e você se sentir incomodado, diz, não, puxa vida, aqui eu não estou legal. E de repente você entra numa casinha de madeira, aquela casinha de vó lá no interior, onde você vai lá, tem um cafezinho passado no coador, senta lá no banquinho na varanda e você pensa que, caramba, como eu me sinto bem aqui nesse lugar. Então é assim, então não importa o nível, não importa a capacidade financeira, é a maneira como você deixa o teu ambiente. E para quem conhece, para quem gosta, eu particularmente eu adoro estudar sobre energia, sobre todas as formas, não só aquelas que a gente vê, percebe, mas principalmente aquelas que a gente sente. E é sempre importante você estar bem, estar conectado assim. E se você tem um ambiente desorganizado, a desorganização é sempre dentro de você. Porque se você está organizado nas suas ideias, nas suas energias, você acaba refletindo isso no mundo à sua volta, no seu escritório, na sua clínica, no seu laboratório. Agora, se tem se você não está bem, como que você vai traduzir uma coisa boa assim no seu ambiente, né? Então vale essa reflexão. O ambiente ele é fundamental para você ter assim uma boa entrada para descobrir essas oportunidades ocultas na sua empresa. E aí a gente vai aqui para os processos. De nada adianta você ter processos muito bem desenhados, desculpa, você ter um bom ambiente, você ter assim uma boa estrutura, uma experiência aconchegante, uma experiência de acolhimento, se na hora de fazer o cadastro ali do seu cliente demora 10, 15 minutos, ali já começa a gerar estresse. Se você não tem o database que eu coloquei aqui, se você não tem o registro dessas informações, como que você vai se conectar lá na frente? Como que você vai tirar essa riqueza? E você sabe que hoje o poder está na informação. Quanto mais informação você tiver dos seus clientes internos e externos, dos seus fornecedores, do seu mercado, mais tranquilidade você vai transferir para o seu negócio e para a sua vida. E tudo isso com simplicidade. Não adianta você ter um sistema muito complexo, porque as pessoas não vão usar. Basta a gente ver, todos aqui têm a experiência também de baixar um aplicativo que você pensa, isso aqui vai resolver a minha vida. Vou fazer um controlezinho aqui de finanças, tem um aplicativo. Começou a ficar complicado, você já deleta.
É assim, os próprios meios de comunicação, o Messenger, que era o sistema de comunicação, o SMS, né? Por que a gente opta aí pelo WhatsApp? Pela simplicidade, pela praticidade, não é assim? Então, assim, todos os processos têm que ter uma simplicidade. Agora, essa simplicidade você só chega quando você tem consciência, no sentido de ter ciência de como funciona os recursos e as ferramentas que você utiliza. Mas tenha essa coleta de informações, treine as pessoas para esses processos, desde a entrada do seu cliente, do seu paciente, né, um registro básico. Eu não estou falando para ficar interrogando ele com muitas questões, mas tem que saber pelo menos a data de aniversário, o nome, linkar isso com o tipo de procedimento, fazer um acompanhamento depois, um acompanhamento pós-procedimento ou pós-entrega do seu produto ou do seu serviço. E tudo isso você tem que ter de uma maneira efetiva, de uma maneira estruturada. Não adianta você fazer uma vez, como se você tem um comércio, um varejo, estamos falando aí falei agora há pouco aí de padaria. Digamos que você tem uma padaria. E um dia você abre às 8, outro dia você abre às 9, outro dia abre às 7. Olha a confusão que isso gera para o teu mercado à sua volta. O cliente não vai ter segurança. Então, assim, essa efetividade é no registro das informações, é nessa saber todo dia se esse processo que você utiliza está sendo, de fato, é a maneira, é o Golden Path, é a maneira mais prática de solucionar as coisas. E se tem dúvida em relação a isso, que aqui eu só estou falando sobre valores e oportunidades ocultas. O que isso significa, representa nessa apresentação, para você dedicar um tempo para você fazer essa revisão. E tem dúvidas, nós temos várias aulas falando sobre isso. Nós temos a mentoria, que é uma mentoria grátis também, se você tem dúvida se esse é o melhor caminho, se tem gente fazendo coisa melhor de uma maneira mais prática. Por exemplo, né, uma clínica que tem uma integração com radiologia e com laboratório. Como que funciona essa integração? Se você não tem, por exemplo, uma ordem de serviço eletrônica, você já está defasado. Tem que ter. Porque a ordem de serviço eletrônica você acessa aí pelo teu smartphone, vai direto para a produção, passa direto pelo sistema, já captura os registros de dados, já alimenta o sistema de uma maneira simples. Se é tudo no papel, então alguma coisa você já tem que começar a montar, não que esteja errado, funcionou até agora, perfeito, parabéns. Mas já começa a ver o que tem em termos de praticidade e funcionalidade em cima de ordem de serviço eletrônica, perdão, porque isso vai ajudar bastante no processo de aproveitar melhor o tempo aí dentro da sua empresa. Tá bom, gente? E aí nós vamos aqui para as pessoas. Pode ver que eu fiz até propositadamente, né? Cada fatorzinho ali pesando 10%, mas quem dá vida, quem dá ambiência no teu ambiente são as pessoas. E essas pessoas transcendem, não é só o funcionário A, B, C, o setor A, B ou C. São todos os colaboradores, são os sócios, são todos os pacientes, os clientes, é toda a comunidade à sua volta que interagem com você, são os fornecedores. Você tem que ter um carinho, um contato com as pessoas. Até a aula 8, se você retornar 2 aulas atrás, nós falamos exatamente sobre isso, sobre ambiente e ambiência. Então a gente entra lá, inclusive com algumas dicas de como melhorar o ambiente dentro da sua empresa e com um foco muito grande no bem-estar das pessoas, na experiência de usuário das pessoas. Vale muito a pena você assistir aquela aula. Mas voltando aqui, falando em oportunidades ocultas, você já percebeu, por exemplo, 2 experiências. Você tentar ligar para alterar ou tirar uma dúvida no banco ou na operadora de telefonia ou na operadora de TV a cabo. Isso daí vai ter que acabar um dia, porque não é possível você sempre ter que chegar na opção número 9 e cair 2 vezes a ligação para depois você voltar, repetir o menu e depois que você clica, clique 9 para falar com um de nossos atendentes. Aí ainda vem um texto, um sermão dizendo, olha, não deixe de baixar o nosso aplicativo e isso. Pô, eu liguei, por exemplo, eu tenho um Mastercard. No sábado eu estive no shopping lá para trocar o meu smartphone, né? Eu tinha um iPhone 7 já há 3, quase 4 anos, então já estava na hora de trocar. Eu troquei agora pelo 11
Eu já fui, claro que eu pesquisei antes, inclusive é meu sobrinho que trabalha na loja da Claro aqui em Curitiba, no shopping Miller. Então já liguei antes, passamos lá, conversamos por WhatsApp, ele falou, não tio, vem aí, tá tudo de boa, né? Só tem que fazer o registro presencial lá do cadastro, né, para poder fazer a troca, a migração, né? Aí fui passar o cartão. Eu, depois que eu optei pelo minimalismo, o meu hábito de consumo hoje é muito mais consciente. Então, eu sempre fui um heavy user de cartão de crédito. Dentro, fora do Brasil, nossa, não ganhava para pagar as contas de cartão, assim, gastava muito. E depois que eu assisti Minimalismo, inclusive nós temos um podcast falando sobre minimalismo, onde eu detalho mais essa experiência, o que aconteceu? Eu comecei a ter um consumo mais consciente. Entendendo que o minimalismo, como o Tiago ressalta muito bem, não é você ter pouco, é você ter o essencial. Então, o que é o essencial para mim? Eu preciso hoje, eu interajo com as redes sociais, nós temos as aulas, nós temos os podcasts, então eu tenho que ter um bom equipamento. O iPhone 7 para mim foi um excelente equipamento. Comprei ele lá em 2016, só que chegou agora em 2019, já estava esquentando demais, a bateria já não dava uma carga plena, eu já tinha dificuldade em relação a algumas plataformas. Então, perdão, eu tive que trocar. Então foi assim uma aquisição consciente. Mas a operadora de cartão de crédito já há mais de um ano que não via um comportamento meu de entrar num shopping e passar lá R$ 4.000, R$ 5.000, porque daí eu aproveitei e fiz outras compras nesse cartão, embora tivesse um limite para isso. Aí quando passei a primeira já bloqueou. Olha que tristeza. E ambiente de shopping, ambiente de loja de operadora, você sabe como que é. Então, assim, daí ter que ligar lá no 0300, ter que falar o nome da mãe, ter que... Nossa, que saco. Ainda bem que eu tinha um outro cartão lá, passei, e daí eu fiquei fazendo uma reflexão. Olha, empresas como essa vão morrer se não se adaptarem. Por quê? Porque eu tentei ligar, fiquei uns 10 minutos, e eu liguei foi no Banco Itaú, que é a operadora aí do Mastercard que eu tenho. Não resolveu, puxei o cartãozinho da Nubank, que até pouco tempo aí era uma startup, que você faz tudo, de fato, a experiência do usuário do Nubank hoje. Eu não ganho nada do Nubank, mas é hoje onde eu mais movimento as finanças minhas pessoais. Por quê? Pela facilidade. Tudo que você compra já aparece ali, já tem extrato, você já pode pagar, antecipar. Agora aceita, tem o débito também, então eu deixo um saldo lá. Não tem frescura, fui lá, passei. Mas o Itaú é para segurança, porque faz mais de um ano que você não passa valores de próximos a 4, R$ 5.000 no cartão. Tudo bem, então, porque a hora que eu passei alguém não me ligou, né? O Nubank, como que o Nubank faz? Será que ele também não tem o mesmo risco? Do que ele se cercou para me dar essa experiência de usuário que é bem adequada? Então, assim, gente, isso aí vai acabar. São mercados disruptivos. Assim como a Blockbuster quebrou, eu estou vendo que as grandes redes bancárias vão quebrar com as criptomoedas, com as novas soluções, mas nós estamos falando de odontologia. E nós temos que fortalecer a nossa empresa. E fortalecer a nossa empresa é se conectar com o quem? Com o coração das pessoas. Você tem que ter uma ambiência, você tem que ter convivência. Aí você não vai ter problema de furtos, de roubos de funcionários dentro da empresa, de gente insatisfeita, de maçã podre fazendo rádio peão e contaminando todo mundo, mas para isso você tem que estar conectado. E você estando conectado com as pessoas, você consegue ser rápido e assertivo na hora de demitir e ter a cautela na hora de admitir. Rápido e assertivo na hora de demitir e ter cautela na hora de admitir uma pessoa. Isso me remete, eu adoro filosofia, quem acompanha sabe disso, a escola de Pitágoras. Para você entrar na escola pitagórica, era um processo árduo, lento de admissão e que não importava, não estava nem aí se você sabia a capital da Mongólia, se você sabia aplicar cerâmica, se você sabia fazer conta, se você sabia fazer uma boa redação, se você provava para o mundo que você é capaz de decorar alguma coisa. Isso não traz vida para ninguém. Isso daí é o papagaio de pirata, só decora e repete. A escola de pitagórica, para entrar, você passava por um vestibular de caráter. Era submetido a várias situações onde era observado por uma sociedade antes de ser admitido, como se fosse uma ordem. Mas as pessoas que saíam dessa escola,
Até dentro da Nova Acrópole, que é uma das escolas que eu frequento, existe um senso que a gente comenta. Quando o ambiente está muito legal, quando você se sente muito bem dentro de um lugar, você fala, por aqui passou um pitagórico. Então, assim, faça do teu funcionário, faça de você mesmo um pitagórico, que onde você for, você leve luz para o ambiente, e principalmente e começando pelo seu ambiente. E aí vem a ambiência, vem a convivência, que é isso que eu comentei agora, tem que ter desafio, as pessoas têm que se sentir desafiadas. Olha, vamos atender, vamos reduzir o ponto de atendimento, vamos reduzir o desperdício dentro da empresa, mas com amor, com paixão, nas reuniões semanais. Vamos aumentar o faturamento da empresa e se aumentar o nível tal, a gente vai trocar a televisão da área de lazer, ou a gente vai comprar 3 redes para deixar numa área de descanso, se conseguir atingir essa meta. Não é uma coisa bacana? E atingiu a meta, comemore. Comemore. Eu acho horrível empresas, inclusive empresas multinacionais, empresas gigantes, onde você entrega um mês sofrido, trabalhando das 6 da manhã às 11 da noite, entrega um belo resultado e parece que vem aquele silêncio, aquele cri-cri, não fez mais do que a obrigação. Agora o outro mês já começou. Isso daí é desumano. Gente, a gente vive para quê? Para acumular? Você vai ser enterrado com todos os carros, os rios de dinheiro? Não, você vai ser enterrado, sabe com o quê? Com a referência que você tem do que você realizou, com o que você realizou e não assim quantos carros você deixou para o teu filho. Qual a referência de vida? Como que ele vai lembrar de você? De alguém que não parava em casa só para ganhar dinheiro ou de alguém que participou em cada momento importante da vida dele? Você tem uma coisa que eu me penalizo até hoje, é de ter, justamente por estar envolvido nessa roda viva, é ter deixado de participar de alguns momentos das pessoas que eu amo. E isso eu já me comprometi agora vivendo o meu brilho, vivendo o meu propósito, que isso não vai mais acontecer, não tem dinheiro que pague. Tá? E não vamos esperar chegar lá na hora do epitáfio para perceber o quanto isso é importante. Então são as pessoas, tá, gente? Se você não gosta de pessoas, você não pode ter uma empresa. E se você tem uma empresa, trabalhe com pessoas que você gosta, não com pessoas tóxicas. Vai aí a dica. Maravilha. Então vamos aqui. E quando você tem essa convivência, olha só, as pessoas gostam de estar com você, as pessoas te procuram. E eu tenho umas referências assim, tão bonitas, eu sempre fui muito focado em desenvolvimento de pessoas. Quem trabalhou comigo, seja numa empresa onde eu fui sócio, seja numa multinacional, e tem vários aí que estão até hoje, sabem disso. Teve situações de pessoas que tinham um problema em casa, antes de falar com o melhor amigo, ligavam para mim, sendo eu que eu era o gerente dessa pessoa. Mas pelo nível de confiança, pelo nível de saber que ia dar sei lá, ia fazer uma reflexão sobre aquela situação, buscando o ponto do meio. Então, isso é tão bacana. E aí você começa a perceber o quê? As pessoas começam a revelar os seus talentos. Que uma coisa, o que ela sabe, você vê todo dia o que ela tem que fazer, né? O que ela sabe dentro do que ela faz. Mas o que ela gosta? Eu já, eu já me surpreendi com tanta gente na minha vida, até em laboratório, um cara no gesso que tem uma habilidade com o CAD/CAM violenta. Nossa, uma habilidade oculta que ninguém sabia. Habilidade de relações públicas, habilidade de contato com o cliente, de acalmar louco, né? Aqueles acalma doido. É assim, a habilidade para organizar processos, organizar eventos. Então, e olha só, eu lembro que eu atuava em São Paulo na época, e uma pessoa do meu time, da minha equipe, que era da área comercial, mas ela gostava muito da parte de educação clínica. E a gente sempre falava, como a gente sempre deu abertura, então num desses cafezinhos, né, comendo aquela canoinha com um pingado numa padoca de São Paulo, essa moça falou para mim, né, Kogut, um dia eu queria tanto organizar um evento, chamar o pessoal do laboratório, tá? Eu falei, nossa, vamos organizar? Então faz. Olha, foi uma das melhores organizações de evento que eu vi. Dedicação, compromisso. Então, assim, aí entra a parte do desafio também, né? Bom, e por último vem a conectividade.
que tem tudo a ver com o que nós falamos até agora, né? É a tua estrutura conectada com os teus processos, as pessoas, descobrindo talentos e essa conectividade com os seus clientes internos. Você tem que ter uma facilidade de acesso, eles têm que ter facilidade de acesso, todos em relação a fluxograma, layout, ao ambiente, à experiência de usuário bem bacana assim dentro da empresa, as informações essenciais para o desenvolvimento do seu trabalho, os clientes externos, que são os pacientes, os clientes, os fornecedores, e hoje uma coisa que cada vez mais está latente, que é a maneira como você interage nas redes sociais, uma maneira, como que é a persona, como que é a personalidade da tua empresa e como que você interage. Você já percebeu que quando você começa a interagir, quando você vê assim o carinho que as pessoas fazem seus posts, seus stories no Instagram e você interage, como as pessoas ficam felizes, e eu fico feliz de participar, de dar, e assim eu vejo que tem muita, o que as pessoas são, que ela tem de melhor, ela coloca ali, e aí de repente é uma pessoa que está seguindo, ela te segue nas redes e tal, mas você nunca parou para olhar ali aquela pessoa, o que ela está fazendo lá na ponta. Desapega, desapega, deixa de seguir, entendeu? E nós estamos na era da conectividade. Então tem que ter um media manager, que pode ser qualquer pessoa, aquela pessoa que gosta, que normal, por exemplo, né, uma recepcionista muitas vezes está ali e de repente delegar assim, ó, vamos interagir, claro, você mesmo olhando, é importante que vocês sócios sempre estejam interagindo aí com seu público também. Isso daí é fundamental. E não adianta colocar robozinho não, viu? Eu já tenho experiência assim, eu sei na hora quando é um robozinho que está me seguindo, eu já deleto a pessoa, tá? A gente percebe isso. É só você mandar uma mensagenzinha fazendo uma pergunta que um robô não consegue responder. Não, tem que ser orgânico mesmo e tem que ter essa conectividade. É tão gostoso, né? Nessa dinâmica do mundo, eu me conecto com pessoas do mundo inteiro. Eu tenho um grupo que está na Itália, e lá tem uma diferença de fuso grande, né? Mas ainda bem que eu acordo cedo, né? E todos os sábados a gente troca informações sobre um determinado tema de autoconhecimento. Tenho grupos espalhados em todo o Brasil. Tem grupo que é grupo só de diversão, de brincadeira, tem grupo de trabalho, grupo sério, assim, mas todos conectados em cima de um propósito. E se não tiver interação, meu amigo, é até o tema de uma aula que eu quero fazer agora na próxima segunda-feira, que eu como convidado especial, é uma aula que vai dividir, assim, é como você encantar o seu cliente, né? E a maneira de você encantar não é mostrando o teu carro novo, não é mostrando o teu scanner, que você comprou um tomógrafo de $500.000. Isso é bacana? Lógico que é, você tem que investir, né? E você tem que se orgulhar disso. Mas a maneira de você encantar é, na medida do possível, olhar nos olhos. E na medida do impossível, dar um like. Tá bom, gente? Então era isso para hoje. Espero que vocês tenham curtido essas dicas. Deixa ali crítica, sugestão, sugiram temas de aulas e até a próxima quarta-feira. E não deixem de curtir o nosso podcast dessa sexta-feira, que vai estar muito legal, vai ser gravado amanhã direto de São Paulo. Vocês vão curtir bastante, tá bom, gente? Um beijo no coração de todos.